nossa revista. Aqueles que trouxeram podem ir abrindo. Temos observado a antropologia bíblica, o que a Escritura diz que é o homem, né? Isso com base no nosso texto base. Hoje, que veremos será Gênesis 1, 26 a 28, mas também estamos vendo o Salmo de número 8, ao qual o salmista se questiona a Deus e reflete sobre o significado do ser humano diante de um Deus tão grande, né? O que é o homem para que Deus se importe com ele, né? Então essa é a pergunta que roda o nosso coração. O que é o homem? E por vezes a gente lendo a Escritura, a gente vai se deparar com esse questionamento. Quando a gente vê a bondade de Deus para conosco, por que Deus amou esse pobre pecador? Por que Deus tem cuidado de mim? Porque Cristo derramou o seu sangue por mim. Então, quem sou eu para que Deus se importe comigo, né? Então, para darmos início à continuidade do nosso estudo, hoje veremos o ser humano como a imagem de Deus, a dignidade humana e o significado bíblico sobre essa questão. Nós vamos ler o Gênesis 1, aqui é 26 a 28. Vamos abrir lá em Gênesis 1. Vamos ler do 26 até o 28. Vamos ler de forma alternada? Eu lerei os pares e os irmãos o ímpar. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Até aqui a palavra do nosso Deus. Então nós observamos nesse primeiro momento de Gênesis a criação do homem e mulher, o mandato que Deus dá para o ser humano, que é o quê? Cuidar da terra e dominar sobre ela. Ele tem esses dois mandatos: ele vai dominar sobre os animais e ele vai cuidar de toda a criação. E no verso 28 ele ainda abençoa o homem e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então Deus ele dá vários mandatos para o homem. Essa é a missão principal do ser humano. Você quer saber, para que eu fui criado? Aqui está um resumo de tudo o que você deve fazer. Fertilidade, multiplicação e encher a terra. Encher a terra de quê? Da glória de Deus. Lembre-se que o homem, nós vamos ver hoje que o homem é um representante de Deus. E aí a gente vai entender justamente esse encher a terra. Então vamos passar um pouco. Aqui. A criação distintiva do ser humano. Diferente dos animais, os seres humanos foram criados após um conselho deliberativo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós observamos isso semana passada. No restante da criação, Deus diz: seja feito, faça. Ele dá uma ordem. Já na criação do ser humano, veja o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então é um conselho da Trindade. O Deus Trino ele vai entrar em um debate, ele vai entrar em um conselho e deliberar essa questão da criação do ser humano e como isso ocorreria. Diferente de como ele diz aqui, por exemplo, olha o verso 24. Disse também Deus: produz a terra os seres viventes, conforme a sua espécie, imagem
animais domésticos e répteis. Então, ele manda, terra, produza, e a terra faz. Nós fomos feitos do mesmo material dos outros animais, do pó da terra. Porém, a forma que fomos feitos foi diferente. Deus deliberou sobre a raça humana e Deus ordenou o restante da criação. O homem é a coroa da criação, unindo o espírito e o material, o espiritual e o material. Então, toda a criação, o homem é a cereja do bolo. Deus criou todas as coisas e depois o homem. E no homem, Deus sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente. Então, o material e o espiritual se unem no homem. Nós temos nosso corpo e nossa alma. Não podemos dividir, como eu disse semana passada. Essa questão de divisão se torna algo complicado porque nós temos que nos ver como um ser só. Nós somos um. Quem é o Fabiano? Isso aqui. Não, é corpo, alma e espírito, é corpo e alma, é espírito. Não, é um ser. Esse é meu ser. Por um breve momento, nossa alma e nosso corpo será separado, mas depois se unirão. Então não tem como fazer essa divisão. Alguns textos dão a entender essa questão, como aquele falando que é mais poderosa para dividir medulas e penetrar corpo, alma e espírito, mas ali intensificando a ação e não demonstrando uma divisão. Então, o homem, ele é feito o ser humano com corpo e alma, mas isso é indivisível, é o seu ser, é a plenitude do seu ser. A compreensão da imagem e semelhança de Deus molda nossa visão do valor da vida humana. Isso aí que é uma revisão do que a gente viu semana passada. Então, por exemplo, a sua compreensão do que é imagem, de que você é imagem e semelhança de Deus, vai moldar a sua visão em relação aos seres humanos no mundo. Como você lida com os seres humanos? Se você não crer nessa verdade, que o homem é imagem e semelhança de Deus, então você passa a tratar o homem como um animal. Aí, para ficar mais legal, um animal racional. Então, isso muda todo o seu sentimento para com outra pessoa. E aí nós vimos que hoje é muito comum você ver uma pessoa tratando um animal melhor do que uma criança, um ser humano. Você vê as pessoas se dedicando tanto à causa animal e deixando de lado os seres humanos. Porque aí eles vão dizer, não, mas o animal não tem culpa, ele tem culpa, ele fez isso, fez aquilo, ele merece, e o animal não. Então, todas essas verdades nós encontramos na Escritura. Isso é o que a gente viu semana passada. E aí, na aula de hoje, o autor da nossa revista, ele vai falar sobre 2 abismos. Ele vai começar mostrando que um entendimento moldado por Francis Schaeffer, que é um pensador cristão. A nossa editora tem alguns livros dele, muito bons. Se você tem aqui a referência, depois você pode comprar A Morte da Razão, da editora Abu, que mas nossa editora também tem alguns livros dele. Ele vai dizer que existem 2 abismos, e esse é um entendimento que a Escritura nos dá, de 2 abismos. Que 2 abismos são esses? Um entre Deus e todo o restante da sua criação, e outra entre o homem e a criação. E aí nós vamos entender o porquê ele dá esses 2 abismos. Primeiro, abismo entre Deus e o restante da criação. Esse abismo é o infinito. Há uma distância infinita entre nós e Deus. E há uma distância infinita entre Deus e uma árvore, entre Deus e uma formiga, entre Deus e um cachorro, entre Deus e um gato. Então, a mesma distância que há da criação, entre o que é o ser de Deus e o que é um cachorro, também é nós para com Deus. Então, veja, Deus não se compara a nada criado. Há uma infinita distância entre a criação e Deus, que nunca pode ser alcançada. Nós nunca compreenderemos Deus 100%. Você pode chegar próximo disso. Nem toda a eternidade que nós passaremos ao lado de Deus será ali
eficaz para nós compreendermos a Deus, porque a distância de Deus e da sua criação é infinita. Então, isso deixa Deus muito distante do que ele criou. Deus é um ser infinito. Então, toda a criatura está igualmente distante dele por natureza. Então, tudo que Deus criou é infinitamente distante de Deus em sua compreensão e no seu ser. Então, nós somos estamos infinitamente distantes, há um abismo infinito entre nós e Deus. Vamos ver lá em Isaías e no Salmo 113. Alguém abre em Isaías e outro já pode ir abrindo no Salmo 113. Isaías 40, 25 e 28. E Salmo 113, 5 e 6. Quem abriu em Isaías pode ler. Isaías 40, 25 e 28 só. 28. Então, quem é que vai comparar a Deus? Quem é igual como Deus, né? Ele está dizendo. Quem é que tem igual a mim? Não existe. Você não sabe que eu criei todas as coisas? Esse texto vai discorrer sobre isso, né? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A gente nunca vai poder pensar o que Deus está pensando. Você não pode esquadrinhar, você não pode calcular a grandeza de Deus, você não pode entender Deus. Nunca você vai entender Deus. Somente aquilo que Ele se revelou. O que é? Que está nas Escrituras. Então, o que nós entendemos de Deus é só aquilo que Ele nos deu para entendimento, que está nas Escrituras. Salmo 113, 5 e 6. Quem achou pode ler. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então, o salmista ele vai dizer, quem é semelhante a Deus? Não há. Não há nada que seja criado, não há nenhuma criatura que seja semelhante ao nosso Deus. Ele fala aqui da sua onipresença, né? Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele vê todas as coisas. Então, a gente tem esse entendimento de um abismo entre toda a criação e Deus. Nós nunca poderemos conhecer 100% a Deus, ou esquadrinhar seus pensamentos, ou saber por que Ele faz todas as coisas. Porque nós somos muito pequeninos. A distância entre uma formiga e Deus é a mesma entre nós e Deus, nessa questão de entendimento, não de amor. O amor dele por nós é diferente. Nós observamos, nós somos a coroa da criação. Mas entre Deus e toda a sua criação há um abismo infinito. Ninguém nunca será comparado a Deus. E o outro abismo que o autor aponta é o abismo entre o ser humano e os animais. Se há um abismo infinito entre Deus e a criação, há um abismo infinito entre nós e a criação também. Veja, quando nós falamos entre Deus e a criação, nós estamos incluindo o ser humano. Quando nós falamos homem e criação, nós estamos colocando o reino animal, vegetal e o ser humano. Isso não se compara. Então há um abismo entre Deus, o homem e o restante da criação, e há um abismo entre o homem e o restante da criação. O homem foi criado segundo o tipo divino. A imagem de Deus estabelece uma separação essencial entre o homem e os animais. Então, nós fomos a única parte da criação que fomos criados imagem e semelhança de Deus, e o qual Deus ordenou que tivéssemos uma ação ativa para com o restante da criação. Então, nós temos afazeres que representam a imagem e semelhança de Deus. Já já nós veremos o que significa essa imagem e semelhança de forma mais eficaz. Mas então nós temos ali uma forma diferente de ação que Deus nos deu. E Deus também houve um momento em que Ele deliberou a nossa criação, diferente da raça humana, ou diferente dos animais. Se os animais Deus ordenou, Ele deliberou sobre aquela questão.
Vamos ver Gênesis 2:7? Alguém pode ler? Gênesis 2:7. Então, nós passamos a ser uma alma vivente, Deus soprou em nossas narinas. É uma forma, veja, em qual momento da criação Deus deu seu toque na criação, nos animais, na água, nos luminares, né, nos peixes. Deus não exerce uma função, Ele simplesmente ordena. No ser humano, não. No ser humano, Deus delibera sobre aquele momento e Deus age para com o homem. Ele sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. Nos animais, não. Ele simplesmente ordena. Vamos lá para Mateus, ou Lucas 12:24. É o mesmo texto. A gente pensa, só Lucas 12:24 é o mesmo de Mateus 10:31. Alguém pode ler? Lucas 12:24. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nos celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então, Jesus vai estar falando, né? Olha, não estejam ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que há vez de vestir ou comer. Vejam as flores, vejam as aves do campo, né? Eles não trabalham e Deus, nem Salomão se vestiu assim, e os corvos também não têm celeiros e Deus dá o alimento. Vocês não valem muito mais do que a criação? Vocês não valem muito mais do que os corvos? Vocês não valem muito mais do que as flores? Então veja como Jesus ele coloca a raça humana muito acima daqueles seres criados, do reino vegetal e do reino animal. Então veja como nós estamos acima desses reinos. Então há um abismo entre nós e o restante da criação. Há um infinito de valor. Deus olha para nós diferente do que ele olha para o outro ser criado, para uma fruta, uma árvore, um morcego, um cachorro, uma formiga. Então Deus olha diferente para nós. Porém, quando se fala entre Deus e toda a criação envolvendo o ser humano, também há um infinito abismo, porque nada se compara a Deus. Então o homem não pode achar que é um pequeno Deus nessa terra. Nós não somos pequenos deuses vivendo nesta terra. Nós não podemos sondar a Deus. Nós não somos iguais a Ele. Lembrando-se por que Moisés escreveu esses textos. Ele estava saindo do Egito. E lá no Egito, o que acontece? O faraó ele era um tipo de Deus. Ele era o representante de Deus na terra. Então, ele está colocando isso em xeque. E aí entra essa questão também de imagem e semelhança. Nós já vamos ver. Qual a consequência desse abismo? O homem não é apenas um animal racional, né? Os animais são criados segundo a sua espécie. O homem é criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então, um abismo gigantesco que não se compara. Cada animal criado segundo o seu tipo, segundo a sua espécie, segundo seu modelo, e o homem é criado segundo o modelo de Deus. O homem recebe atributos divinamente comunicados: racionalidade, moralidade e espiritualidade. Então, nós agimos diferentes de um animal. O animal ele pode ter seu instinto, ele pode ser treinado, ele pode ser educado de certa forma para ele fazer algo. Não faça xixi aqui, não faça suas necessidades aqui, a hora de comer é essa, para pedir comida você tem que rolar e ganhar um biscoitinho e algo assim. Mas o homem, ele tem uma racionalidade, ele tem um entendimento, ele tem uma moralidade, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não porque ele vai receber algo retributivo daquilo,
Mas no seu coração, Deus escreveu a lei e ele já tem um entendimento de certo e errado. Vamos ver, abrir lá em Efésios 4, 24. Alguém pode ler? Então, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós fomos criados em Deus com o quê? Justiça e retidão. Então, isso são atributos que Deus comunica conosco, justiça e retidão. Nós podemos saber o que é correto, ter uma moral correta, e nós sabemos o que é justo e o que é injusto. Colossenses 3:10, 2 livros à frente aí. Colossenses 3:10. Então, veja como Paulo vai tratar nesses dois momentos, é interessante isso, que o se revestir, o nova criatura, é você voltar a um padrão divino, de retidão, de moral, de algo correto. Então, quando você se reveste, o nascer de novo é você voltar àquele princípio de imagem e semelhança perdida na queda. A imagem e semelhança não foi totalmente perdida, essa frase fica um pouco estranha, mas ela é manchada na queda. Quando o homem cai no pecado, em Adão, o que é que acontece? A imagem de Deus é manchada, é borrada. E aí o que é que acontece? No novo nascimento, nós temos que nos dirigir àquela imagem e semelhança de Deus. E aí veja como Paulo sempre trata isso em voltar para uma integridade, para um ser justos, para uma moral correta. Então, o animal ele não tem esse poder. Você não vai ver um chimpanzé, um golfinho, são os animais, eu acho que a maior capacidade assim que eles falam cognitiva, de entendimento, porco também, assim que o porco é mais inteligente que um cachorro. Então, e é mesmo assim, eles mostram. Mas você vê que mesmo esses animais, eles não nascem com a moral. Eles não nascem com um senso de justiça, o que é correto e o que é errado. Eles não nascem com um senso de pureza, eles não nascem com um senso de bondade, eles agem por instinto. Então, há um infinito abismo entre o homem e a criação. Qual é o significado de imagem e semelhança? É descrito lá em Gênesis 26, né, que nós vimos, 1, 26. Vamos ver também Gênesis 5. Um e 3. Alguém pode ler? Gênesis 5, 1 e 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 3. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e ele chamou Sete. Então, aqui nós observamos essa também, da mesma forma que Deus criou a imagem e semelhança, Adão também gera um filho à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e gerou Sete. E aí, qual o entendimento disso? Será que é físico? Adão criou alguém parecido com ele? Vamos ver lá também Gênesis 9, 6. Então veja, lá em Gênesis 1, 26, fala, vamos criar o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão também gerou sua semelhança e sua imagem.
Gênesis 9 fala que é pecado matar o homem, derramar o sangue do homem, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas o que representa isso? Será que é a imagem física? Será que Adão fez um filho ali conforme parecido com ele? O que é que isso quer dizer, né? Isso é uma dúvida que percorre muitos, né? O que quer dizer essa imagem e semelhança? Na cultura do Oriente Próximo, nós temos que entender o que é o Oriente Próximo. É aquela região onde, vamos supor, hoje tem Israel. Aquela região é uma das mais antigas do mundo. É onde tem os escritos mais antigos, é onde tem tudo. E o que é que acontecia naquele período, ali próximo ao povo de Israel? Ali onde Moisés estava, o que é que aquilo ali representava para o povo quando eles escutavam imagem e semelhança nos povos vizinhos? Os reis eram vistos como imagens da divindade que representavam. Então, o faraó, os reis da Babilônia, depois você vai ver, os reis de outros povos, o que é que eles eram? Eles eram divindades na terra. Um rei, não na Idade Média, aqui nós estamos falando cerca de 4.000 anos e muitos anos antes de Cristo. Então, o rei, ele representava a divindade. O rei representava um ser elevado, um ser divino. Ele era o representante de um Deus na terra. Então ele era a imagem desse Deus. Quando você olhava para o rei estava com aquelas vestimentas, às vezes uma cabeça de um animal, ele estava com vestimentas douradas. Por quê? O povo olhava para o rei e via Deus. Ele era o representante de Deus. Você assistiu um filme antigo sobre os incas, os maias, você vai ver sempre aquela representação de um ser divino. Então, ele é o próprio Deus. Se você assistir aquele 300 de Esparta, você vai ver o rei Artaxerxes, que ele é descrito na Bíblia também, ele é a representação de um Deus. Então, o rei, ele era uma própria divindade, ele não podia ser tocado. Aí até quando, não sei quem já assistiu o filme, quando o rei sangra, ele diz, olha, um Deus também sangra, né? Que ele é a representação de um Deus. Então, na mente da pessoa que estava saindo do Egito, na mente do povo daquela época, a imagem de Deus era quem? Somente o rei. E aí Moisés, ele escreve falando o quê? Homem e mulher foram criados imagem e semelhança de Deus. E aí um rei, ele era o quê? Um representante da divindade. Aí Moisés está dizendo o quê? Não é somente o rei. Todo ser criado, todo homem e mulher é um representante de Deus na terra. Para quê? Aí a gente volta lá em Gênesis 28. E Deus os abençoou, ele diz, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, todo ser humano é criado para ser um representante de Deus, fazendo o quê? Sendo fecundo, multiplicando, enchendo a terra, sujeitando-a e dominando-a. E aí, encher a terra representa o quê? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu sou um representante de Deus na terra, e eu vou encher essa terra, eu vou encher a terra de quê? De representação de Deus. Aí, quando fala que Adão teve 7, qual é o texto? Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. De Sete, então, passa-se a genealogia correta, e não a de Caim. Primeiro Adão teve Caim e Abel, Caim matou Abel, eles achavam que Caim era aquele representante que pisaria a cabeça da serpente, mas Caim peca, mata Abel. Então, pelo sangue ele paga, porque ele matou uma imagem de semelhança de Deus. E aí agora vem a genealogia que vem os filhos de Deus, que é a de Sete. Então, a partir de Sete, volta-se essa questão da imagem e semelhança, representantes de Deus na terra. Aí a Escritura vai tratar isso como filhos de Deus e filhos do homem. Quem são os filhos do homem? Os filhos de Deus não são anjos que descem e vêm copular com as mulheres, essas coisas, não. Filhos de Deus são a linhagem de Sete, e filhos do homem, a linhagem de Caim. Então, é os filhos de Deus e os filhos do homem.
Então vem essa questão da imagem e semelhança por Sete, que é filho de Adão, né? Então imagem e semelhança tem a ver com essa questão representativa, de ser um representante de Deus. Acho que eu botei o slide aqui antes, era isso, né? Qual a função de uma imagem, né? Aí eu botei depois. Quando nós vemos uma imagem, qual a função dela, né? Se você colocar uma escultura, as imagens na igreja, qual é a função? É de representar que aquela pessoa está lá, né? Se você vai na igreja católica, ou se você vai num templo budista, se você vai num templo lá na Índia e vê uma escultura de um deus, o que é que aquilo significa? Que aquele deus está lá, né? Se você vai num santuário, sei lá, um santo tal, aí você vê aquele imagem, representa que aquele santo está lá, né? E você vai, se ajoelha. Então a mesma coisa nossa imagem, nós somos um representante desse Deus. Vamos ver 2 Samuel 7, segundo livro de Samuel. Sete, 13 a 16. E essa. Vamos ver o Salmo 2,7 também. E também o Salmo 115, não precisa ler. No Salmo, só esses dois está bom. Mas a questão, o que é que demonstra? Essa questão de autoridade, domínio e a presença. Veja como Deus, ele vai demonstrar, já a gente vai ver isso, os seus atributos no ser humano. Deus diz assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. E Deus demonstra esse domínio, dizendo, olha, homem, você vai representar meu domínio. Como? Nós vamos dominar não sobre outros seres humanos, mas nós vamos dominar sobre os animais, nós vamos dominar sobre a terra, nós vamos cuidar da terra, nós vamos fazer ela se sujeitar a nós, nós vamos fazer ela servir aos seres humanos. Os animais são para nos servir, a terra são para nos servir, e nós somos para servir a Deus. Então Deus vai colocando quem Ele é em imagem e semelhança da gente. Ele diz, olha, conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós somos aqueles que somos representantes de Deus. Como? Demonstrando quem Deus é nos nossos afazeres, né? na nossa vida. Então, qual a função da imagem? Representar Deus no mundo. Dominar e sujeitar a criação reflete a glória e o governo de Deus. Então Deus nos manda dominar e sujeitar a criação a nós. Então isso demonstra a glória e o governo de Deus, que tudo se sujeita a Ele. As ações da imagem devem comunicar as ações de Deus. Então tudo que você faz deve comunicar Deus. Da forma que você age, a forma que você deve comunicar Deus. Você vai agir com integridade, você vai agir com respeito, você vai agir com justiça. Por quê? Porque Deus é íntegro, Deus é santo e Deus é justo. Então, qual é a forma que nós agimos? Segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós somos um representante de Deus. Alguns vão utilizar daquela forma de um embaixador, né? Nós somos embaixadores reais, nós somos embaixadores de Deus nesse mundo. Então, nós não agimos segundo o nosso próprio querer.
nós agimos segundo os propósitos de onde nós somos e dos propósitos de quem nos enviou. O embaixador, ele não vai agir por conta própria, ele vai agir segundo os propósitos do seu país e segundo o propósito do governo do seu país. Então ele vai ali fazer pontes, ele vai ali lutar por alguma questão que o seu país necessita ou alguma ordem que seu país deu. Então, da mesma forma, nós como representantes de Deus. Qual o aspecto moral dessa imagem, né, de sermos criados à imagem de Deus? Nós temos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Nas nossas aulas de quarta-feira, nós já tratamos essa questão sobre os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que nós podemos refletir. E os atributos incomunicáveis, comunicáveis porque ele comunica para nós, ele nos dá. E os incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a ele. Atributos incomunicáveis, exemplos, onipresença, onisciência. Nós não somos onipresentes nem oniscientes. Atributos comunicáveis, alguns, retidão, santidade, justiça, sabedoria, amor, fidelidade e integridade. Você é íntegro? Posso ser, mas por quê? Porque Deus é íntegro e comunica isso com você. Você ama? Amo. Mas o amor é seu? Não. Amor é um atributo de Deus que ele comunica com você. Eu amo o Joaquim e amo o Rafi. Por quê? Porque Deus me permite que eu os ame. Eu sou sábio, a gente tem sabedoria, a gente estuda, a gente é inteligente. Mas é inato de você? Não. É porque Deus comunica a sabedoria com você. Você é justo. Eu não tratei alguém com injustiça. Isso é algo seu? Não. A justiça é um atributo de Deus que ele comunica com você. Somente Deus é justo. Quando chamam Jesus bom, eu posso ser bom? Posso. Eu sou bom para com os outros, eu faço bondade. É algo inato seu? Você nasceu bom? Não, você nasceu mal. Bondade é um atributo de Deus que ele comunica com você. Quando dizem, bom mestre, aí Jesus diz, por que me chamas bom? Só há um bom. Quem é? Deus. Então ele está demonstrando que isso é um atributo que Deus comunica, não há ninguém bom. Então ninguém pode se achar, olha como eu sou justo, olha como eu sou alguém de moral, alguém ético. Não, isso é coisas que Deus permite que você seja, porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é sábio, Ele é santo. Eu posso ser santo, eu posso me guardar, eu posso andar em santidade? Pode. Por quê? Porque Deus comunica isso com você. Então esses são os atributos comunicáveis de Deus para conosco. E é isso que nossa imagem leva, a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver lá Levítico 19, 2. Vamos abrir alguns textos. Levítico 19. Alguém pode ler? Dezenove, 2. Então, olha o que Deus diz. Deus ordena, vocês vão ser santos. Por quê? Porque eu sou santo. Não é por causa de vocês mesmos, não é algo inato. A santidade não é algo que vem de dentro de você e você já nasce santo e o mundo te corrompe. Não. Isso é um atributo de Deus. Deus é santo e nós seremos santos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque Deus nos criou sua imagem e semelhança. E essa imagem foi borrada e a partir do momento que o Espírito nos toca, essa imagem está voltando à forma correta. Vamos abrir lá em Efésios 4, 24 também. Efésios 4, 24. Alguém pode ler, por favor? Isso aqui a gente já leu. Vamos Colossenses 3, 10. Mas criado segundo Deus em justiça e em retidão. Então, justiça e retidão é um atributo de Deus. Nós fomos criados segundo Deus em justiça e em retidão. Quem é justo e quem é reto? Deus. E nós fomos criados em imagem dele,
por isso ele comunica isso com a gente. Aprove Deus comunicar isso com a gente. O 3:10 também a mesma coisa, né? Revistai-vos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o conhecimento vem de quê? Deus. Deus que conhece todas as coisas. Porque nós podemos estudar? Porque nós podemos conhecer? Porque Deus permite. Deus permite que nós sejamos inteligentes, Deus permite que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. É interessante também, um parênteses nessa questão, porque se Deus comunica esses atributos e muitos outros com a gente, nós podemos orar para o Espírito Santo nos fortalecer nesses atributos. Se eu tenho dificuldade, se eu já sou convertido, já sou uma nova criatura, mas ainda luto contra a retidão, falta de retidão, eu posso orar ao Espírito Santo que me auxilie, santidade, justiça, sabedoria. Eu posso ser alguém não sábio. Às vezes eu trato as coisas assim de forma ruim, sem sabedoria, e isso eu estou crescendo em santidade. Então o Espírito Santo me ajuda, porque é um atributo que Deus comunica. Amor, fidelidade, integridade, inteligência. Estou estudando, Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria, me faz agir da forma correta, me faz ter capacidade cognitiva, me faz perseverar para que eu consiga, para que teu nome seja glorificado. Então, isso são atributos que Deus nos dá e nós podemos orar também, clamando por esses atributos. Né? O homem como um representante divino. O homem exerce domínio sobre a criação, como um rei vassalo. Então veja, nós não somos reis por nós mesmos. Eu acho que o nome talvez melhor, nós como coroa da criação, vistos como um rei, mas seria aquele que leva o estandarte de Deus. Aquele representante, como eu falei, como como é que eu disse do país que fica? Um cônsul, né? Nós somos do consulado, nós somos um cônsul de Deus aqui. O consulado da Argentina no Brasil representa a Argentina aqui. O consulado da Argentina, se você estiver sendo perseguido aqui pelo exército e entrar no consulado da Argentina, nenhum policial pode te pegar lá, porque lá é território argentino. Se você estiver na Alemanha e entrar no consulado sei lá, japonês, ninguém pode mexer, porque a partir do portão para dentro, ali é território japonês. Então, nós somos representantes de Deus aqui. Somos reis vassalos. Essa expressão demonstra bem essa parte de ser um cônsul. Você não age por você mesmo, você não ordena por você mesmo. Somos embaixadores. Então, esse embaixador, ele vai tratar do interesse do seu país. Ele não vai tratar do seu interesse próprio. Ele não pode agir por interesse próprio. Ele tem que agir segundo o interesse do país, do estado que ele pertence. Da mesma forma nós somos feitos coroas da criação, não para lutar pelos meus interesses, mas para lutar pelos interesses de Deus, como representante dele. E o que é que Deus exige de nós? Está nas Escrituras. Como Ele quer que você haja nessa terra para que o seu nome seja glorificado? Está nas Escrituras. Mas o primeiro mandato que Ele nos dá é o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, se nós quebramos isso, desde o princípio nós já estamos sendo um mau representante de Deus. Tem uma discussão aí nas redes sociais, entre cristãos, se um casal saudável, financeiramente e fisicamente, de saúde, né? Eles podem escolher não ter filhos. Cristãos, há muito tempo, saudáveis de tudo, financeiro e saúde, pode dizer, não quero ter filho. Quebra de um mandato de Deus. Se não tem algo que te impeça, é quebra de mandato. É quebra para o que você foi criado para fazer. Aí vão dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, isso aqui não foi desfeito. Nós fomos criados para isso. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí é interessante que se você der uma rodada na internet, eu estava vendo assim, não sei para que eu mandei,
A Europa está tomada por muçulmanos, né? E eles estão tomando o mundo. Qual é a tática deles de evangelização? É esse, é ser fecundo. Enquanto tem dados, pode pesquisar no Google depois, enquanto os cristãos estão tendo menos filhos, os muçulmanos estão tendo muitos. Enquanto nossa taxa, eu acho que está em 2, antes era mais, né? Antes o povo tinha muitos filhos, aí são outras épocas e tudo. Mas enquanto nós estamos tendo 2, eles têm 4, 5. Você vê uma família de judeus, se você for em São Paulo e for lá no bairro Higienópolis, que é um bairro judeu, num sábado à tarde você vai passear lá no shopping, você vai ver vários indo para as sinagogas, a mulher, o marido e uns 4, 5 filhos atrás, assim, tudo pequenininho, tudo andando. Um monte de criança assim. E aí você vai ver isso também nos muçulmanos, eles tendo muitos filhos e eles povoando a terra, porque é a forma dele de ganhar o mundo. E é a forma original que Deus escolheu de ganhar o mundo. Veja, a promessa é para vocês e seus filhos. Então veja, se não for problema de saúde, se não for algum problema, é bênção. Aí há diversos problemas que podem fazer você não ter, né? Ou parar de ter. Mas veja, se tem saúde, se tem condição, se tem tudo, isso tem que ser visto como bênção. E alguns estão estimulando casais jovens a não ter. Por quê? Primeiro é carreira, você tem que cuidar da sua carreira. Aí a pessoa vai cuidando da carreira, sei lá, faz um curso, termina com 30, não sei quanto, aí quando vai ver não tem. Isso na Europa é comum. As cidades na Europa que tipo assim, o índice de natalidade é pouco. A Espanha é um país que o índice de natalidade é bem baixo assim. Por quê? Porque os jovens não querem mais ter filhos. Mais idoso do que nasce gente, né? Então isso é algo assim preocupante. O entendimento das Escrituras é sempre esse: filho é bênção, é a herança do Senhor. Feliz o homem que enche dele sua aljava. Então esse é um segmento, esse é um pensamento bíblico, assim, né? É um pensamento que nós devemos ter em mente, incentivar nossos filhos. Se não for questão de saúde, se não for outras questões, é algo que deve ser incentivado, porque é um mandato de Deus, né? E é assim que nós deveremos agir. Ele é o arquétipo do arquetipo, refletindo Deus de maneira limitada e dependente. Então nós somos um tipo de Deus, vamos supor, não somos Deus, né? Mas nós somos esse representante de forma limitada. Então veja, Deus não comunica tudo conosco, Ele limita nossa agência também, a forma que Ele domina, a forma que Ele se comunica, e dependentes dEle. A providência vem quem? A gente vai lá para aquele texto de novo, de Lucas ou Mateus, né? Não estáis ansiosos pelo dia de amanhã, porque nós devemos acreditar na providência de Deus, então somos dependentes. No momento em que nós fomos feitos coroas da criação, nós somos algo superior e ao mesmo tempo algo inferior. Porque nós somos superior, temos um abismo infinito a Deus, entre Deus e a gente, mas também há um abismo infinito entre nós e o restante da criação. Vamos ver lá o Salmo 8, verso de número 6. Então, isso aqui somos nós, né? Domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. A gente domina sobre a criação. Romanos 1, 19 a 21. Alguém pode ler? Claramente se reconhece, desde o princípio
Então, aqui Paulo vai tratar os romanos essa questão, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente são reconhecidos. Onde a gente conhece? Quando você está andando na estrada e vê aquele pôr do sol, você vê o mar, você vê a infinitude do universo, você vê a complexidade da criação do ser humano, as células, as coisas microscópicas, você vê tudo, você pensa, há um Deus. Então, você vê que há algo incomunicável de Deus, mas você reconhece que há um Deus. Mas você vê uma infinidade de distância entre Deus e a criação, porque algo criou, não foi o acaso. E aí é interessante aqui que Paulo ele vai tratar isso aqui para dizer que nós somos indesculpáveis de não conhecer a Deus, porque Deus se dá a conhecer através da criação. Porém, essa criação, ela não serve para salvação, ela serve para condenação. Ninguém pode chegar à salvação observando uma árvore, observando uma célula, observando um microscópio, observando um telescópio e o espaço. Você nunca vai ser salvo por olhar o espaço e dizer, há um Deus. Isso não salva. O que salva? O conhecimento de Cristo. E aí é necessário as Escrituras. Então, o conhecimento geral de Deus, esse conhecimento que Deus dá através de todas as coisas, ele só serve para condenação, que aí é o que Paulo vai tratar aqui. Esses homens são indesculpáveis. Aí entra aquelas questões, né? E uma tribo que nunca ouviu falar de Jesus, e um povo que nunca ouviu falar de Jesus, indesculpáveis perante Deus, porque Deus se deu a conhecer de alguma forma. Aí Paulo vai tratar o que depois? E eles passaram a adorar criatura em vez de Criador. Então, se tornam indesculpáveis, porque eles reconhecem que há algo, mas eles adoram a criatura, adoram o sol, adoram o rio, adoram a constelação, mas não adoram o Criador delas. Aí ele vai tratar também a dignidade do ser humano, já está perto, está acabando aqui também. Porque a vida humana tem valor incomparável, somente o ser humano exibe plenamente a imagem de Deus, então nenhum outro ser vai ser representante de Deus nessa terra, apesar da criação apontar para Deus, somente o homem pode comunicar os atributos de Deus, os atributos que é o amor, a bondade, os atributos invisíveis de Deus, os incomunicáveis, a gente vê através da criação, mas eles só servem para condenação. Atentar contra o homem é atentar contra o próprio Deus. Aquele que mata o homem ou derrama o sangue do homem está atentando contra a imagem de Deus. Não importa se aquela imagem foi borrada ou se ela está mais perfeita, mas Deus diz que aquilo se torna pecado, matar. Por quê? Porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Então, isso leva à gravidade do assassinato, a base da pena capital. O homicídio é gravíssimo porque fere a imagem de Deus. Veja o que Calvino diz aqui no página 10 da nossa revista. Deus se julga violentado em sua pessoa. Ninguém pode ser injurioso para com seu irmão sem ferir ao próprio Deus. Então ninguém fere o seu semelhante sem estar ferindo o próprio Deus. Por quê? Porque todo ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui vai entrar em várias discussões, que a gente não tem tempo, sobre pena de morte, sobre essas questões que às vezes até a própria Escritura dá esse direcionamento, mas aí seria outro estudo, né? Porque, veja, Deus ele também dá a condenação, que aí vem do próprio Deus. Então, por exemplo, a pena de morte, Deus diz, né? Por exemplo, aquele que pecar, este morrerá. Ele dá o entendimento que deve haver ali uma pena de morte para certos casos. Então, veja, mas isso é um mandato de Deus e não uma ação humana. É até interessante que eu estava vendo um sheik, um árabe, né? Muçulmano, um sheik falando, e aí perguntaram a ele é brasileiro, perguntaram a ele assim, mas nos países árabes, aquela questão de cortar a mão, isso não é maldade? Eu roubei um chocolate, sei lá, vão cortar minha mão. Não sei se nesses casos, né? Vão cortar minha mão. Aí ele disse, não, porque é uma instrução do Senhor. E quem corta a mão
não é o agente. É você que corta a sua própria mão. Aí eu achei isso interessante. Ele disse, é o ladrão que corta a própria mão. Não que ele vai pegar um facão e cortar. Mas não está na lei? Se roubar, corta a mão. Se eu faço, quem é que está cortando? Eu. Porque eu conheço a lei e eu quero cortar minha mão. Se eu não quisesse, eu não roubava. E eu achei isso interessante, é verdade. Quem prende a pessoa? É a própria pessoa. Cometer um crime não vai preso? Se eu cometo, eu estou querendo ser preso. Entendeu? E aí nosso entendimento é outro. É que não, os outros que me prenderam. Não, você que se prendeu. Está lá na lei.